canal Abre a Boca! Como é que eu guardo os meus alimentos, como é que eu faço eles durarem mais? Hoje eu vou falar sobre isso e eu vou te mostrar como é que eu faço para os meus alimentos durarem 2 semanas. Isso, salada de 2 semanas. Vem comigo! Não ri! Isso vai acontecer várias vezes, tá? Antes de falar sobre tudo, sobre como eu armazeno, todos os tipos de métodos, eu tenho que falar de sustentabilidade, que é uma coisa muito relevante aqui em casa. E o que isso tem a ver com o armazenamento? É onde que você vai armazenar. Então eu vou mostrar alguns métodos que eu uso, alguns recipientes que eu uso e como é que isso funciona aqui em casa para manter essa sustentabilidade e a gente não ficar gastando embalagem o tempo todo. Eu vou começar então pelas saladas. Como é que eu faço para as minhas saladas durarem até 2 semanas? A primeira coisa que você tem que fazer é limpar, que eu já mostrei no vídeo aqui em cima, eu vou deixar o card e o link na descrição de como que eu limpo as minhas saladas, que é muito importante, e a coisa mais importante de todo esse processo que vai fazer a tua salada durar mais é secar. Então se você tiver aquela secadora de salada, que é tipo uma centrífuga, ajuda bastante. Aqui em casa a gente não tem essa secadora de salada, então o que a gente usa? O sol e o escorredor de macarrão. Como é que eu faço isso? Eu pego todas as folhas que eu já lavei e vou empilhando como se elas estivessem ainda no pé. E aí eu deixo elas secarem, deixo a tarde inteira. Demora um pouco, mas é um processo que vai deixar a salada durando por mais tempo. A gente usa pano de prato, só para salada, não vai secar as coisas e guardar depois, tá? Você vai pegar teu pano de prato e vai colocar uma quantidade suficiente de salada. Não vai atuchar também, porque senão ela vai murchar e ela vai apodrecer. E aí você vai colocar por camadas de pano. E por que o pano de prato? Porque o pano de prato você vai reutilizar várias vezes. É só você botar pra lavar e é isso aí, fechou. O papel toalha você vai gastar toda vez, você vai jogar no lixo, a não ser que você coloque ele pra secar, que eu acho que não é o que as pessoas costumam fazer. Papel de toalha eu falei, né? Então é muito legal esse processo pra você fazer, porque você não precisa de muito espaço. Só isso daqui tem todas as saladas que daria pra 4 pessoas. Aqui a gente usa um método chamado granel, um jeito de você economizar bastante e reduzir embalagens. Por exemplo, a gente compra granel, grãos, leguminosas, os temperos, ervas, tudo que dá pra gente comprar granel e que tem na loja aqui perto a gente faz. E aí a gente comprou esses potinhos de vidro aqui, ou você pode usar pote de vidro que você já utilizou em algum outro lugar. Por exemplo, você reutiliza os potes de palmito, os potes de azeitona. Sempre prefira por comprar coisas em vidro, que elas são muito mais reutilizáveis, vai durar por muito mais tempo na tua casa, e se não ficar na tua casa, também é mais fácil de reutilizar e reciclar. Toda a nossa despensa é baseada em potes. Geralmente a gente escreve o nome do que tem dentro do pote pra gente não se confundir. Mas tem coisa que a gente não usa sempre, então a gente não escreve pra poder utilizar o pote mais fácil. E para escrever a gente usa aquelas canetas de tinta permanente que elas saem com álcool. Quando a gente usa bastante, a gente compra um pote maior, ou você tem um pote já em casa maior. Lembrando que se você tiver pote de plástico, usa o pote de plástico mesmo, não vai jogar fora para comprar um de vidro, igual eu já falei também no vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Para separar tempero de erva, a gente usa esses vidrinhos menores. Todos esses vidros aqui, eles vieram de bebidas que a gente tomou e sobrou um potinho. Então esses daqui a gente não comprou e dá pra você usar isso na sua casa também. A gente faz isso com todas as nossas ervas de tempero. Quando é uma erva de chá, por exemplo, a gente usa um pote diferente, mas não vai fazer diferença, só porque a gente tinha pote diferente, mas todos eles vieram da mesma origem, que é bebidas que a gente já tomou e reutilizou esses potinhos. Para congelar as coisas, como que a gente faz? Eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre caldo de legumes, sobre molho de tomate, que são 2 coisas que a gente faz direto e sempre tem pronto no freezer também para poder acelerar o processo de cozinha, não tem que fazer tudo na hora ou ficar comprando um artificial. Para guardar esses caldos, todos os métodos de congelamento que a gente tem, a gente utiliza esses saquinhos, que a gente não pega mais os saquinhos, é a granel, igual eu falei, a gente usa os potes de vidro, inclusive tem lugar que dá desconto se você levar o teu pote de vidro, que é melhor ainda, né? A gente já tinha esses saquinhos há um bom tempo, ó, por exemplo,
exemplo, esse daqui em março de 2019, e desde então a gente tem ele há mais de um ano. A gente reutiliza sempre esses saquinhos, porque aí a gente não precisa ficar comprando mais ou utilizando mais, e eles servem muito bem para congelar. Se você não tem esses saquinhos, pote de plástico mesmo funciona, ou até alguns de vidro, só toma cuidado que se você for colocar caldo ou qualquer coisa que estufe, você tem que deixar pelo menos uns 2 a 3 dedos de distância da tampa para não transbordar ou não estourar, porque isso é bem perigoso. Por exemplo, isso daqui é couve que a gente congelou, a gente já limpa ela, daquele método que eu já falei, aí a gente processa ela e aí a gente coloca nos saquinhos, que são esses antigos saquinhos que a gente tinha, e armazena no freezer. Quando a gente usa, a gente lava, passa uma água, passa um detergente, limpa bem e deixa secando, que aí a gente utiliza para próxima. E aí, como tem alguma diferença, às vezes o saquinho tá furado, alguma coisa do tipo, a gente sempre separa por saquinhos que estão furados para congelar coisas e saquinhos que não estão furados para molhos. Por exemplo, esse daqui é o nosso molho de tomate, tá exclusivo no molho 100%, porque é um saquinho que não está furado. Como vocês podem perceber, ele é de cacau. Por exemplo, para caldo, eu deixo esses saquinhos aqui, eles ficam abertos dentro do freezer, para eu poder sempre preencher eles com mais coisa. Do freezer. Quando o caldo já tá pronto, eu coloco ele em forminha de gelo e aí eu passo para esses potes de vidro aqui que eles servem só para isso. É muito mais fácil de usar também. E como eu faço concentrado, não importa se eu colocar ele para fazer um molho, um caldo, qualquer coisa do tipo, eu só complemento com água mesmo. Uma dica que eu uso para poder guardar as coisas depois que eu comi, além de eu usar aqueles potes de vidro e alguns potes de plásticos para deixar dentro da geladeira, eu também tenho essas tampas de silicone. Você tem vários tamanhos, dá pra encontrar em qualquer lugar, tem em loja de R$1,99, tem em loja de culinária e elas são muito práticas. Falei também já no vídeo sobre organização que eu limpo o alho e a cebola. E como é que eu guardo eles? Porque quando você limpa o alho, por exemplo, ele pode cair muita água, ele retém muita água, isso pode fazer ele apodrecer, igual com a cebola. Então, eu tiro toda a casca da cebola depois que eu lavei e deixo ela secar. Tudo que eu lavo, eu deixo secar. E esse é um método que você pode usar para não mofar suas coisas, porque elas estragam muito rápido quando elas estão molhadas. E aí depois que eu tiro a casca, eu deixo ele secando assim. E eu deixo armazenado assim, numa cesta que eu tenho de legumes. O alho, eu desmancho ele e já deixo em dentes de alho. Ele fica assim, ele fica com essa casquinha menor, mas a casca maior eu tiro. Inclusive é legal você deixar já assim, porque e não tirar toda a casca, porque se você tirar toda a casca ele apodrece mais rápido, a não ser que você deixe na geladeira. Mas como eu faço caldo, que eu vou explicar em outro vídeo, eu uso essas cascas de alho para ajudar a compor o caldo. Então é muito importante você limpar as coisas que você vai armazenar. No caso de frutas e verduras, a gente guarda com a casca já. E tudo aquilo que apodrece mais rápido, por exemplo, abobrinha, berinjela, tomate, a gente guarda na geladeira. Outra coisa que a gente faz é não misturar fruta. Porque agora que a gente tá na quarentena, a gente precisa que as coisas durem um tempo maior. Banana, com coisas cítricas, apodrece muito rápido. E a nossa fruteira, ela não é grande o suficiente ou ela não tem essa separação para poder deixar as duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente guarda também os cítricos na geladeira. Se você tiver um espaço separado, pode deixar, mas não deixe em contato as duas coisas que apodrecem bem rápido. Aí as coisas que não apodrecem rápido, tipo tubérculos ou algum legume que seja mais resistente, a gente deixa do lado de fora nessas cestas que eu já mostrei. Mas tá tudo limpo, tá tudo lavado. Quando a gente vai usar, a gente já sabe que dá pra pegar direto. É muito legal você ter esse processo de limpar antes e depois armazenar. Lembrando que as coisas têm que secar antes de você guardar. Não guarde nada úmido, porque isso vai acelerar muito o processo de decomposição dos alimentos. Então é isso. Comenta aqui embaixo quais os métodos que você usa, o que é que você costuma fazer para suas coisas durarem mais, se você faz compra mais vezes, ou se você consegue fazer durar até 3 semanas as coisas que você compra. Me diga, porque eu acho muito legal essas dicas. Curte e compartilha com as pessoas que também querem saber sobre armazenamento ou que também ficam nessa dúvida de como deixar uma salada durar por 2 semanas sem precisar colocar água ou fazer uns truques mirabolantes. Se inscreva no canal. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.
Tchau!